guarda-roupa funcional apresenta 8 características principais. As peças combinam facilmente entre si, te possibilita a montagem de vários looks mesmo com pouca quantidade de itens, faz sentido para o seu gosto e estilo pessoal, se adequa ao seu estilo de vida, se alinha à sua intenção de imagem, te proporciona looks para vários ambientes e ocasiões diferentes. Você consegue usar todas as peças que tem e você consegue criar diferentes propostas de looks usando uma mesma peça. Há 3 pilares que são essenciais para a construção de um guarda-roupa funcional. Primeiro, ele precisa atender ao seu estilo de vida. Segundo, ao seu estilo pessoal. E terceiro, à sua intenção de imagem. O seu estilo de vida representa o momento de vida em que você está e as diversas situações que ocorrem no seu cotidiano, no seu dia a dia. O seu estilo pessoal, ele representa a sua personalidade, a sua essência, a sua identidade, os seus valores e as suas preferências. E a sua intenção de imagem, ela refere-se a como você quer se ver, como você quer se sentir a respeito da sua imagem e como você quer que as pessoas te percebam. A partir da clareza desses 3 pilares, você consegue identificar quais elementos precisam fazer parte do seu guarda-roupa para que ele seja funcional. Meu nome é Luana, eu sou consultora de consumo de moda e hoje eu vou falar sobre um desses 3 pilares que são indispensáveis para se levar em consideração construir um guarda-roupa funcional. O primeiro pilar para a construção de um guarda-roupa funcional é o seu estilo de vida. Como que é a sua rotina? Quais são as atividades que fazem parte do seu cotidiano? Quais ambientes você frequenta? E qual é o dress code desses lugares? Em que meio social você está inserida? Quais são os eventos e ocasiões que geralmente surgem para você? E como esses eventos e ocasiões requerem que você esteja vestida? Você costuma sair mais ou ficar mais em casa? Quais são as áreas da sua vida em que você mais usa suas roupas? É para atividades do lar? É para o trabalho fora de casa? Para o trabalho em casa? Para atividades físicas? Para lazer? Você costuma sair mais durante o dia ou durante a noite? E como é que é o clima na região onde você mora? Predomina mais o frio ou o calor? Ou as estações do ano são bem definidas? Sabendo as respostas para essas perguntas, fica mais fácil saber quais peças que precisam entrar no seu guarda-roupa, como estruturar o seu guarda-roupa e montar os looks que você vai usar. Para exemplificar para vocês, eu vou criar uma persona, a Joana, personagem fictício. A Joana trabalha de segunda a sexta fora de casa e o ambiente de trabalho dela requer um dress code, um vestuário formal. Eles não dão uniforme. A Joana, ela lava roupa só no fim de semana. E ela não quer ter que se preocupar em lavar roupa no meio da semana para ter sempre roupas limpas. E ela também quer a tranquilidade de não precisar repetir as mesmas roupas na semana. Ela não quer repetir looks. Aí você deve estar pensando aí em casa que a Joana teria que ter pelo menos 5 partes de cima e 5 partes de baixo, certo? Mas eu vou um pouco mais além. A Joana, ela não quer ter que usar as 5 partes de cima e 5 partes de baixo toda semana, sempre do mesmo jeito. Ela não quer ter que usar só essas 10 peças. Ela quer mais opções de looks, porque ela enjoa rápido. Ela quer montar pelo menos propostas de looks para pelo menos um mês. Diferentes propostas de looks. E depois ela vai repetindo aí nos próximos meses. Então, a Joana procura minha consultoria para resolver essa questão. E qual seria o meu planejamento com a Joana? O meu trabalho com a Joana seria de primeiro avaliar a situação que ela me apresentou. Eu iria estudar o estilo pessoal dela, o gosto dela, as preferências dela, o biotipo dela, as necessidades de rotina dela, o dress code do ambiente de trabalho dela, o clima na região onde ela mora, o guarda-roupa atual dela. E com base nisso tudo e também respeitando o orçamento dela, eu iria buscar as peças mais adequadas para essa questão que ela me trouxe. E iria montar todos os looks, depois que ela adquirisse essas peças, entregar para ela tudo documentado, digitalizado, para na hora de se arrumar, ela só chegar e olhar quais looks ela ainda não usou, quais combinações que ela pode usar e dar mais praticidade, agilidade, facilidade para o dia a dia dela, para a rotina dela. Considerando que Joana trabalha 5 dias por semana em um mês de 31 dias e Joana quer looks diferentes todos os dias, seriam 22 looks, certo? Mas em vez de comprar 22 partes de cima e 22 partes de baixo, eu escolheria 7 peças únicas, que seriam vestidos e macacões adequados para o ambiente de trabalho, 15 partes de cima, 5 partes de baixo e pelo menos 3 terceiras peças, que aí poderiam ser coletes, jaquetas, kimonos, blazers, casacos, cardigans, enfim, depende da estação do ano vigente e do clima na região onde ela mora. No total, ficariam 40 peças, sem contar os sapatos, que eu acredito que 5 seriam suficientes, e sem contar também as bolsas, que eu acredito que 3 também seria suficiente. Uma off-white, uma preta e uma caramelo.
ou alguma outra cor que representasse o estilo de Joana e que facilmente combinasse com as roupas dela, que fosse adequada para o ambiente de trabalho. Eu sugeriria uma cor neutra colorida, como por exemplo azul marinho, vinho, verde militar, terracota, mostarda, marrom, ou até cinza mesmo, que são cores também mais adequadas, mais elegantes para o ambiente de trabalho. Fazendo as escolhas certas de parte de cima e parte de baixo, que todas combinam entre si, e terceiras peças que também combinam com vários looks, daria muito mais do que 75 looks. Só as 15 partes de cima com as 5 partes de baixo, combinando todas elas entre si, já daria 75 looks. E isso é totalmente possível, sabendo escolher peças versáteis que combinam facilmente, sabendo montar looks harmoniosos, isso é totalmente possível. Vamos supor que onde Joana mora, as estações do ano são bem definidas. Daria para ela passar tranquilamente uma estação inteira usando diferentes composições, usando as mesmas peças sem enjoar. Uma regrinha básica da consultoria de imagem e estilo é que para cada parte de baixo, o ideal é ter 3 partes de cima que combinam. Então, o ideal é a gente ter mais parte de cima do que parte de baixo. Até porque a parte de cima a gente suja com mais facilidade, a gente sua mais e fica mais marcado também, né? Por ficar mais próximo do nosso rosto, as pessoas olham mais para essa região do nosso corpo e notam mais quando a gente repete uma parte de cima do que uma parte de baixo. Agora, falando um pouco sobre a etapa de montagem e planejamento de looks, eu gosto de organizar todos os looks em planilha do Google. Além de criar um álbum com imagens, criar mood board, eu gosto de deixar os looks todos montados em planilha do Google. E no caso da Joana, eu iria montar uma planilha exclusivamente voltada para os looks de trabalho. Não que essas roupas tenham que ficar restritas a só o ambiente de trabalho, elas podem e devem ser usadas em outros contextos também. Mas caso a Joana me procurasse com esse pedido específico para facilitar o dia a dia dela, para trazer mais praticidade, agilidade, facilidade na hora de se arrumar, eu já iria deixar tudo esquematizado, tudo organizado, as combinações possíveis que ela poderia usar, para quando chegar na hora de se arrumar, ela só olhar a planilha, escolher o look que ela iria usar, vestir esse look, vestir essa combinação, sem ter que precisar pensar no que combina com o que, já vai estar tudo ali já especificado. E depois que ela escolheu o look, ela vai lá e marca qual look que foi escolhido. E nos próximos dias a mesma coisa. Assim ela já vai saber qual look que ela já usou, qual que ela ainda não usou, quais repetições que ela já fez. E não precisar sempre repetir os mesmos looks, saber quantas vezes ela já usou cada look, isso facilita demais a vida. Eu, por exemplo, deixo todos os meus looks de corrida já montados em planilha. Isso facilita demais o meu dia a dia. Eu não preciso mais olhar antes para saber o que vai combinar com o que, porque isso já vai automaticamente. Mas eu gosto de marcar os looks que eu já usei, quantas vezes eu repeti, para eu ir naqueles que eu menos usei, o que eu ainda não usei. Evitar de repetir as mesmas combinações sempre do mesmo jeito, ou usar uma peça de um único jeito, de uma única maneira. Vocês percebem que o processo de construção de um guarda-roupa funcional está muito atrelado ao processo de autoconhecimento? Quanto mais você se conhece, mais você se percebe, identifica as suas necessidades, suas prioridades, suas preferências, seus desejos, suas exigências, mais assertivas e inteligentes serão as escolhas de peças que irão compor o seu guarda-roupa. Quando você não alinha as demandas do seu cotidiano ao seu jeito de se vestir, você acaba fazendo escolhas que não funcionam para o seu guarda-roupa, não funcionam no seu dia a dia. Por isso, muitas vezes você precisa se desligar de influências externas e listas prontas e focar nas suas necessidades, nas suas prioridades, nas suas exigências, nos seus requisitos. O que funciona para fulana pode não funcionar para você. Cada mulher tem suas particularidades, a sua essência, a sua personalidade, suas necessidades de rotina. Portanto, cada guarda-roupa precisa ser construído de forma única. Eu dei esse exemplo da persona Joana, uma personagem fictícia, só para ilustrar uma situação para vocês, mas não significa que esse seja o guarda-roupa ideal, que você precise ter esse exato número de peças no seu guarda-roupa. Pode ser que para sua realidade o guarda-roupa mais enxuto funcione para você, ou pode ser que você precise de um número maior de peças no seu guarda-roupa. O processo de construção de guarda-roupa é muito individual, é dinâmico e está sempre em desenvolvimento, assim como nós também. Estamos sempre em evolução, sempre buscando nos tornar a melhor versão de nós mesmas em todos os aspectos de nossas vidas. Não se esqueça que para agendar a sua consultoria de estilo comigo e construir o seu guarda-roupa ideal de forma totalmente personalizada, direcionada para o seu estilo pessoal, seu estilo de vida e sua intenção de imagem, basta entrar em contato comigo através do link na descrição desse vídeo. Eu te espero no próximo vídeo.